Fala filhão, aqui quem fala é o William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso. E a grande notícia é que sim, vencemos o Enem, calma, vencemos o primeiro dia do Enem e consequentemente vencemos também a redação. O tão aguardado tema, como todo ano é sempre muito aguardado, nesse ano a gente teve aí mais de um ano de espera e de apostas e palpites para descobrir qual seria a proposta de redação e enfim, nós agora temos ela muito bem esclarecida. E o vídeo de hoje é para falar justamente sobre tal tema. Vamos falar aqui sobre as referências externas que eu vi pessoas utilizando, sobre o tema em si, minha opinião, entre outros fatores muito relevantes. O ponto é que muita gente, de fato, está apostando no tema educação. O motivo disso é que o Mac, no seu Instagram, resolveu fazer uma brincadeirinha soltando um pseudo-spoiler. Eles avisaram, vamos soltar aqui um spoiler sim. Publicaram logo em seguida uma matéria relacionada ao CAPES, que tem a ver com educação. E nisso, muita gente foi quente no tema, mas na hora de abrir a prova e ver a proposta de redação, na verdade, se surpreendeu. O tema foi, como muitos de vocês já sabem, o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Mas antes da gente chegar e falar sobre esse tema de uma vez por todas, queria te pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque dessa forma você me ajuda a alcançar mais pessoas com os meus vídeos, mais pessoas aprendem, mais pessoas ficam felizes, eu fico feliz, eu continuo produzindo mais conteúdo, o canal cresce e todo mundo solta foguete pro ar comemorando e xingando o Enem depois de ter vencido ele com muita alegria. Primeiramente, eu gostaria de exaltar uma publicação no feed do Instagram que eu fiz exatamente no dia 28 de outubro de 2020, em que eu falava sobre 9 possíveis temas de redação do Enem, entre eles saúde mental. Eu falo pra você ouvir as minhas orientações, mas você muitas vezes é teimoso. Olha só, eu te pedi 9 temas, um deles era o tema que caiu. Eu acredito na verdade que muitas pessoas fizeram esse tema ao longo de sua preparação. Eu vi muitos comentários nesse sentido, então eu fico muito feliz, porque não tem sensação melhor do que cair uma proposta de redação cujo tema é justamente algo que você já trabalhou. Sem falar que muita gente me agradeceu do fundo do coração devido a uma orientação que eu dei. A orientação era a seguinte: eu falei pra pessoa não fazer a redação tudo de uma vez. Eu falei pra ela fazer até o rascunho, parar por aí, fazer 45 questões e só depois voltar, revisar a redação e passar limpo. O motivo é muito simples. Se você resolve fazer tudo de uma vez, sua cabeça tá quente, você acabou de escrever o texto, você acha que tá tudo muito lindo, mas a verdade é que você, quando passa um tempo ali sem ter contato com a redação e volta para revisar, você encontra diversos erros e muitas pessoas encontraram. Praticamente todo mundo que fez essa estratégia conseguiu encontrar uma série de erros grotescos, possivelmente poupando consequentemente alguns pontos, 100 pontos, 200 pontos talvez. Então, pessoas terão suas notas maiores do que seriam caso elas tivessem feito a redação tudo de uma vez. Ótimo, fiquei muito feliz. Mais uma vez, filhão, confia que as coisas vão sair da melhor forma possível. Sobre o tema, então, vamos lá, minhas impressões e a minha opinião. Definitivamente, eu acho que ninguém discorda disso. Esse foi, sem sombra de dúvidas, um tema extremamente importante. Também muito atual, sobretudo motivado pela pandemia, que colocou muita pressão em muita gente, mudou a nossa forma de viver, algumas pessoas aí mudando a sua relação com o trabalho, com os estudos. Isso, sem sombra de dúvidas, intensificou nossa saúde mental em vários aspectos. A sociedade brasileira como um todo, a sociedade mundial, na verdade. E por esse motivo, por ser um tema muito importante, muito falado e muito recente, não só falado, mas também vivenciado por muitas pessoas nos últimos tempos, vivenciado até pelos próprios candidatos do Enem, eu considero que esse tema ele é de fato bem tranquilo de ser abordado. E a gente ainda tem várias séries, filmes, livros, todos eles bastante recentes que podem ser linkados. Então, assim, se você talvez não vivenciou isso, você provavelmente viu como é, talvez, ter algum transtorno mental, ter alguma doença mental nas séries e filmes. Por exemplo, Coringa, mas que a gente vai falar logo mais à frente. E para quem às vezes não levava esse tema com tamanha importância, o bom é que sempre nos textos de apoio existem dados
estatísticos, e o texto 3 veio para mostrar justamente o impacto e a importância desse assunto, não só no Brasil, como também no mundo. É por isso que eu gosto tanto de números, pesquisas e dados estatísticos nos textos de apoio, porque eles sempre dão um panorama geral sobre determinado assunto. Então, caso você não esteja muito inteirado, você consegue entender a complexidade e a gravidade desse tema. E alguns dados me surpreenderam bastante, como por exemplo, 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Cara, isso representa mais de 5% da população do nosso país. Então você já começa a entender a gravidade que o assunto tem de fato. Além disso, 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Isso é aproximadamente 4% da população mundial. Então, se o Brasil tem 5% e a população mundial tem mais ou menos 4%, a gente já consegue perceber que o Brasil é um país com um índice acima da média quando a gente está falando de depressão. Uma das informações do texto 3, inclusive, deixa bem claro que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Então, temos aí um problema que é comum no mundo todo, mas no Brasil tem aí o seu destaque. Outra informação importante é que essa é a doença mais incapacitante do mundo. E isso não só reforça que de fato ela é uma doença bastante comum, como também enfatiza que ela tem esse poder de deixar as pessoas incapacitadas. Então, se você de repente acha que pessoas com depressão ou algum transtorno mental podem seguir a vida delas simplesmente de forma normal, a gente consegue perceber que na verdade ela tem de fato esse poder de incapacitar. Então, muitas vezes as pessoas com esses transtornos, esses problemas, têm suas vidas paradas e interrompidas. Isso é muito grave, então eu só estou aqui trazendo informações para você entender de fato qual que é a gravidade desse assunto. E falando um pouco de economia, o mundo perde $1 trilhão anualmente por motivos de transtornos mentais na população mundial como um todo. Isso de fato é uma perda econômica e isso sim é algo relevante, tendo em vista que nossa economia impacta diretamente no nosso desenvolvimento. Algo que é muito importante de ser dito é que o Enem, todos os anos, quando ele elabora a proposta de redação, ele não está agindo ali especificamente sobre aquela pessoa que tem que parar ali durante a prova para pensar e conseguir construir uma redação sobre aquele tema. Todos os anos, as propostas de redação do Enem fazem com que esses temas abordados voltem à tona e sejam discutidos em âmbito nacional. Então, muito mais do que uma proposta de redação, a prova é uma excelente ferramenta, um verdadeiro meio de trazer de volta a debate assuntos que muitas vezes estavam esquecidos e até mesmo assuntos que até hoje ainda não tiveram a atenção que mereciam. Não à toa, você vai perceber que pelas próximas semanas, pelo menos eu espero, você vai ver aí mais notícias, mais matérias e mais artigos relacionados a transtornos mentais e doenças mentais. Enfim, falando um pouco mais sobre a proposta de redação em si, quando eu bati o olho e vi o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira, comentei com meu amigo para saber o que ele achava e a primeira coisa que ele disse e eu concordei aqui: tá, o tema é super legal, entretanto, a maior parte das pessoas não sabe o que significa a palavra estigma. Talvez você, quando viu a proposta de redação, tenha até tomado um susto e falado, coçado a cabeça e falado: hoje não vai ser meu dia. Mas a graça divina é que o texto 2 falava justamente sobre o termo estigma. Ele não só esclarecia, como também dava a orientação que você deveria seguir, qual era o rumo que você deveria dar na sua redação. Então, na verdade, o texto 2 de apoio veio para esclarecer e transformar o que talvez seria um pesadelo do seu dia em um sonho muito bem tranquilo de viver. Pelo que eu entendi, pelo que eu conversei com as pessoas, comigo, como eu já disse também, o tema de fato era fácil e muitas pessoas entenderam dessa forma também. Não teve aquela dúvida que em alguns anos tem sobre qual direcionamento eu devo dar, como por exemplo a democratização do acesso ao cinema. As pessoas não sabiam se era a capacidade de ver o filme ou se era de acesso às salas de cinema, enfim. Esse ano a gente teve uma proposta bem mais tranquila e os textos de apoio ajudaram sem sombra de dúvidas. Outro ponto que sempre vem em discussão é sobre referências externas. Qual repertório sociocultural, qual tipo de link, qual tipo de relacionamento, de paralelo é possível estabelecer com essa proposta de redação. Na live que eu fiz logo após a prova, eu coletei algumas informações e percebi que muita gente, por exemplo, falou sobre o filme Coringa. É um exemplo, como eu já citei antes nesse vídeo, de um filme bastante recente que trata não só de uma forma bem curiosa, mas também faz a gente sentir um pouco na pele com o decorrer do filme como seria e os impactos de um transtorno mental. Sobretudo porque no filme mostra um cara que aparentemente tinha uma vida tranquila, mas como que os desdobramentos de um transtorno mental podem impactar não só nele, mas também nas pessoas ao seu redor. Então muita gente falou sobre o filme Coringa. Além disso,
A série 13 Reasons Why, ou 13 Porquês, também foi muito citada. É uma série recente também que fala sobre bullying, suicídio, depressão no ambiente escolar. Outra relação que fizeram foi com o livro O Alienista, de Machado de Assis. Eu particularmente nunca li o livro, dei uma olhadinha na sinopse e sim, de fato se trata de problemas psicológicos, mentais, transtornos, enfim, super a ver com o tema. Também, além disso, choveram pessoas que falaram sobre a Constituição. E deixa eu te falar a verdade, a Constituição ela é imensa, ela fala sobre vários assuntos, então sempre vai ter alguma coisa na Constituição que você pode linkar e fazer um paralelo com qualquer tema desse mundo. A verdade é que você precisa só saber fazer isso de uma forma bem tranquila e jeitosa. Além disso, tivemos pessoas falando sobre o documentário Holocausto Brasileiro, que também é recente e fala sobre o hospital psiquiátrico em Barbacena, minha cidade natal, e a forma com que eles lidavam com as pessoas e seus transtornos mentais. Então, super interessante, um documentário super atual de uma história que definitivamente marcou o nosso país. Adorei também quem falou sobre isso. Além disso, tivemos também pessoas falando sobre um filme Uma Mente Brilhante, que fala de John Nash, um matemático, economista americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia há algum tempo atrás, que desenvolveu algumas teorias legais e tudo mais, que tinha esquizofrenia. O filme mostra basicamente o conflito dele com esse seu transtorno mental, então também achei maravilhoso, porque o filme de fato é sensacional, já assisti várias vezes, assistiria de novo mais várias vezes. E outro filme também que eu achei o máximo a galera fazer um paralelo foi o Divertidamente, que é um filme infantil, mas que trata justamente sobre o funcionamento da mente. Então, quem também colocou isso, eu achei o máximo, estão todos de parabéns. Além disso, claro, muitas pessoas fizeram vários paralelos diferenciados. Não tem como eu citar todos aqui. Eu citei os que eu vi mais pessoas falando a respeito. Eu quero que você comente aqui embaixo, inclusive, nos comentários, qual foi a referência externa, o repertório sociocultural que você utilizou na sua redação. Coloca aqui embaixo que eu vou comentar o que eu achei e eu tô curioso também para saber o que mais pessoas colocaram na sua redação. O que é importante ser dito, sem sombra de dúvida, é que não existe uma referência melhor que a outra, uma referência certa, uma referência errada. O que existe de fato e o que importa para o corretor, lá na competência 2, é a forma com que você traz esses conhecimentos externos e faz a costura junto com a proposta de redação. Se você fez esse paralelo de forma muito sutil, muito suave e bonita de se comparar, aí sim pode esperar 200 pontos da competência número 2, beleza? Então, no fim das contas, não depende do que você falou, depende de como você falou. Combinado então? Eu achei o tema da redação o máximo. Não fiz a prova porque vou fazer o Enem digital, que vai ser daqui a 2 semanas, mas de qualquer jeito, muito legal, um tema super importante. Espero que de fato isso volte à tona nos debates, no cenário de discussões em todo o país, no jornalismo, em matérias, notícias, artigos, filmes, séries e muito mais, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo qual foi a sua referência externa utilizada na redação. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!